Por aqui, o Mato Grosso ele mandou 2.760 mensagens de placas. A todo momento, o sistema do Mato Grosso, que é esse exemplo, ou qualquer outro sistema, está ininterruptamente mandando placa para o Ministério da Justiça. O Cortex usa a leitura de placas por câmeras viárias para rastrear veículos em tempo real. Isso aqui é o sistema municipal de Niterói. Passou pelo pedágio de Magé, passou pelo de Lagoa Grande, Paracatu, Barbacena e chegou em BH dia 12. Se você perguntar para ele de onde ele está vindo, ele vai ter que te confirmar essas informações, porque o sistema está te dizendo aqui, ó. E aí ele envia em tempo real aqui para o Ministério da Justiça, assim como acontece com sistemas semelhantes, né? O tempo médio aí dura em tempo de 2, 3 segundos entre a passagem do veículo, o envio dessas passagens aí para o Ministério da Justiça, né? E o processamento dessas imagens. Então é uma coisa aí muito rápida, né? É possível cruzar essas informações com diversos bancos de dados, como os dos estados e do Ministério da Economia. Em questão de segundos, os agentes podem saber seu dono, CPF, endereço, filiação e a empresa onde ele trabalha. O Ministério da Justiça nega que o sistema tenha acesso à RAIS, uma base do Ministério da Economia com dados de empresas e funcionários. Essa base que vocês estão vendo é a base de estabelecimentos pertencente à RAIS, do antigo Ministério aí do Trabalho, hoje da Economia. Cruzando essas informações daqui com a base de CPF, né, que os senhores também vão ter à disposição aí nos estados e por meio do Cortex e dos outros sistemas, dá para ter uma relação bem rápida da onde é que essa pessoa mora. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernandes. O PM Eduardo Fernandes Gonçalves é o responsável pelo treinamento. Ele recebe do governo federal cerca de R$3.000, acrescidos ao seu salário de policial. E não esconde o apreço ao chefe. Bolsonaro é o maior traidor e covarde dos 500 anos, velho. Rapaz, sem sombra de dúvida, velho. Quer pegar um trem? Quer conseguir um empréstimo? Sair do país? Passear? Essas decisões podem ser bloqueadas facilmente. E o que eu estou falando agora, isso não é uma ficção. Esse sistema já existe desde 2020 na China. E ela já controla a vida de mais de 1 bilhão de pessoas. E o mais alarmante de tudo isso é que esse modelo não está restrito à China. Governos em mais de 80 países estão adotando a mesma tecnologia inspirada nesse sistema. Nesse sistema, o governo chinês não apenas controla o comportamento das pessoas, mas também faz questão de expor publicamente cidadãos modelos e os indisciplinados. Já é comum que em algumas partes da China a exposição dessas pessoas com nome, fotos e endereços nessas listas negras. Um exemplo real vem de Zhang Gan, um funcionário do departamento florestal chinês. Palavras dele: se eu ultrapassar o sinal vermelho, o saldo da minha conta diminui. O sistema está interligado em tudo. Se você se comportar mal em público, como entrar em uma briga, será colocado na lista negra. Meu trabalho também é impacto na minha pontuação. Esse sistema de crédito não serve apenas para vigiar, ele molda e controla o comportamento humano. E o que começou na China agora começou a se espalhar pelo mundo. Em Londres, por exemplo, a terceira cidade mais vigiada do mundo, com mais de 4 milhões de câmeras semelhantes aos usados pelo governo chinês. E no Brasil? Ainda não temos o sistema de crédito social, mas nós vamos ter em 2025 o Drex. O real será substituído pelo Drex. A partir da implementação completa do Drex, não existirá mais notas de reais no mercado. Tudo será digitalmente transferido e controlado. Bem-vindo ao mundo Drex. Para quem não sabe, em Yiddish, um dialeto judeu-alemão, Drex significa M. Então, mesmo que não haja um mandado de prisão, você já consegue identificar mais ou menos o caminho que esse suspeito vem fazendo ao longo do tempo. Que o suspeito costuma fazer, como também os veículos que estão sendo utilizados pela prática do crime. Esse banco de dados também é alimentado com fotos postadas nas redes sociais. Eu, que cheguei na Bahia, eu fui identificado aqui no sistema de vocês. Com certeza, total e absoluto. Como você é um dos rostos que apareceu mais recentemente nas nossas câmeras, tenho certeza que ele já identificou você. A gente pode fazer um teste? Pode. Olha lá na frente. Então vocês pegaram imagens minhas das redes sociais e ali sou eu no prédio da Secretaria de Segurança Pública. Que o Nicolas Ferreira fez. Por quê? Porque você desacreditar, né, atacar medidas públicas é crime. Ou será que não?
Olá meus caros senhores Ensuritos, aqui é Ninkrigai em mais um vídeo pro canal. E não reparem que hoje eu estou com a voz um pouco anasalada devido a uma súbita rinite alérgica. Então vou estar com a voz um pouco mais, vamos dizer assim, a dicção das letras parecendo que eu estou engasgado com uma bola de chiclete na garganta. Mas enfim, eu tô aqui hoje para falar para vocês e já mostrei para vocês na introdução aqui do vídeo de hoje que deu para ficar muito claro que o Estado tem montado toda a sua infraestrutura de controle e invasão de privacidade, cruzamento de dados, sempre com a fachada da criação para um sistema de segurança mais eficiente, uma segurança pública que sempre foi ineficiente de propósito, a deixar sempre as únicas opções de proteção do cidadão estando apenas nas mãos do Estado, tendo retirado o direito de autodefesa dos cidadãos quando retiraram porte, por exemplo, de armas das pessoas contra seus votos de quererem ter esse direito de se defender, como de exemplo o não respeito ao referendo de porte de armas de 23 de outubro de 2005, onde 63% da população votaram a manutenção de ter esse direito do porte de arma mantido, e no caso da sua autodefesa. E mesmo assim nos foram retirados esse direito mesmo com a promulgação do Estatuto do Desarmamento, ao contrário do que foi votado na maioria da população no referendo de 2005. Então, assim permitindo desde esse momento que somente traficantes e milicianos andem livremente pelo país armados, aterrorizando a população, com policiais prendendo e juízes suspeitos de serem concursados pelo narcotráfico os soltando. Então, recentemente tivemos notícias de partes do país, por exemplo, sendo tomadas por facções do narcotráfico. Quem não viu aí os vídeos por aí nas redes sociais de o pessoal cortando o fio de fornecimento de banda larga, internet dos postes, e traficantes expulsando empresários do ramo de internet de bairros e cidades, comprovando que o Estado é muito eficiente em ceder seus territórios ao crime organizado e deixar o terror tomar conta dos cidadãos, para ele então poder implementar soluções para os próprios problemas que ele criou. Afinal, quem não se lembra, quem foi quem disse que as forças policiais militares não poderiam subir favelas para combater o crime? Foi ou não foi o próprio Supremo Tribunal Federal? Essa, no caso, já é uma informação manjada e conhecida. Vivemos então num narco-estado, controlado através do sistema judiciário e seus braços ocultos e facções abraçados com as ideologias socialistas, onde ambos se beneficiam de extorquir o cidadão que tenta ainda ser honesto num país dominado pela cultura de lei de Gerson e cleptocracia estatal. Alguns que me acompanham na minha trajetória nas redes sociais já assimilaram de certa forma, já sabem que num sistema onde quem acusa julga, avalia, condena, coordena, administra e é cúmplice de toda a corrupção que afunda esse país, qualquer sistema e arquétipo de cidadão que tente mudar o sistema por dentro será simplesmente sufocado com o sistema estatal, judiciário, político, sistema policial e via meios de ameaças de braços criminosos, violentos e incógnitos, como tais jagunços pistoleiros a mando de homens sentados em belas cadeiras de tapeçaria de couro dentro de suas salas com ar-condicionado. Então as citações e os vídeos que eu trouxe no início foram citações, no caso, para você entender a forma de um dos sistemas de controle e reconhecimento de veículos, rastreamento de pessoas que agem tanto por reconhecimento facial, cruzamento de placa de veículos e que concatena esses rastreios com imagens disponíveis nas suas próprias redes sociais, imagens que as próprias pessoas postam de si mesmas em viagens, fotos de perfil e etc, dando seus dados de graças aos sistemas de Big Data privados, qual esses sistemas privados vão lá e comercializam os seus dados até mesmo para o sistema de vigilância estatal. De fato, o que implica de interessante de estatísticas anteriores dos governos anteriores da mula de 9 cascos, então eu cito em específico o Jair Bolsonaro, que dizia defender o conservadorismo, liberdade, e deixou todos largados a serem presos em frente de quartéis, o presidente que mais provou leis feministas de todos os tempos e o maior covarde da história do Brasil em si, em seu governo, houve a responsabilidade sim do mesmo dar aval a sistemas de vigilância de uso contra a privacidade dos cidadãos e até mesmo a passagem de leis que acharíamos normal de vermos em países como Coreia do Norte sendo implementadas. Como a alteração que eu citei no Libertalks na última live da semana de março, com o canal do Abraham, como por exemplo a Lei da Alteração de Segurança Nacional, onde pessoas, ao criticar o governo em situações como a própria repórter da Globo disse no vídeo introdutório, que você desconsiderar das políticas de governo será e poderá ser considerado crime. Então o que eu estou falando é a tal da lei de ataque ao Estado Democrático de Direito, aquela mesma lei que condenou Débora Rodrigues a mais de 10 anos pelo STF por um atentado ao Estado Democrático de Direito, porque ela fez o quê? Escreveu perdeu mané com batom na estátua da justiça em frente ao STF. Então a lei
qual pertence a Hélio Bicudo, qual o Jair Bolsonaro fez questão de desengavetar e aprovar, foi a Lei 14.197, que foi sancionada em 2021, que foi tirada da gaveta em questão pelo próprio. Aí diríamos o quê? Seria incompetência, estupidez ou traição? A única certeza que temos é que somente existem essas 3 opções que eu citei, que podem ser dadas a essa atitude desse verme do Deep State, que utilizou-se das emoções e esperanças dos brasileiros que ainda acreditam no teatro democrático, os que já estavam cansados e oprimidos, vindo de governos caóticos, vamos dizer assim, de destruição econômica, como por exemplo era Dilma e era Temer, que acharam que haveria uma coisa real do que saiu da boca daquele verme. Algo como o acabou porra, que nunca veio acabar em porra nenhuma, mas que se mostrou ter a honra tão baixa quanto um substrato de pó de bosta, que não passou de um grande animador de auditório, que diria que superou até mesmo a capacidade de persuasão do Silvio Santos. Se existe um grande domador de burros e otários de boa fé, esse sim foi Jair Bolsonaro. Mas mesmo assim, muitos insistem que é através de confiar em mudanças por dentro dos sistemas corruptos, inauditáveis, sem poder ter nenhum poder de barganha nas mãos de nós brasileiros. Mesmo assim, muitos acham e renovam esperanças que colocar outro boneco do Teatro das Tesouras apertando alguns botões numa caixa programada alterará a favor dele o próximo ciclo do Teatro das Tesouras. Os cidadãos somente irão aprender mais ou menos tempo, nem aqueles mais acomodados e mais ignorantes, infelizmente, quando tiverem que assar os seus próprios animais de estimação como refeição para sobreviver. Mas até lá, o sistema de controle e crédito social estará pronto. A reação não será mais tão possível, assim como vocês puderam ver como está o nível de controle e de vigilância do nosso país. E às vezes nem fazem ideia muitos do porquê tem chegado tanta multa do Detran na sua casa, não é mesmo? Agora sabe que eles sabem muito mais do que você pensa, além do que você faz, além daqueles seus 10 km acima do limite de velocidade. Alguns nem faziam ideia desses controles que mostrei aqui na intro do vídeo do sistema do Cortex, que isso existir aqui no Brasil. Mas sim, existe já desde 2020. Inclusive, como vocês puderam ver no vídeo do Intercept, que eu mostrei ali, que foi o policial ali falando num treinamento explicando o que o Cortex faz, eles conseguem saber através do acesso ao sistema RAIS, que é o sistema que interliga os seus dados empregatícios da sua empresa, seu nome, PIS, NIS e etc, endereço e por aí vai. Será que isso não assustaria bastante, imaginando que tudo isso sendo interligado na desgraça pública do Drex e o sistema de CBDC do Pix, como já ocorre na China? Não é um inferno comunista perfeito, diriam vocês? Que você, com certeza, só teria uma chance de sobreviver, sendo somente em acaso tenha um dinheiro inconfiscável e acessível por esse estado demoníaco. E ainda tem pessoas que fazem vídeos falando que você tem que se proteger com ouro, que você tem que se proteger com isso, com aquilo, que Bitcoin ele não tem lastro, sendo que o maior lastro é a inconfiscabilidade e a imutabilidade do Bitcoin, que é somente ele que nos protege de cenários absurdos como esse, de crédito social e de controle, um sistema que você não tem mais a capacidade de reverter, onde somente colocam animadores de torcida, de auditório e colocam todos como crianças idiotas para ficar apertando o botão numa máquina como se fossem crianças de 8 anos brincando com aqueles computadores pense bem de 1989. Então o Estado pode criar o crime que ele quiser para quem discordar dele. O relativismo positivista, que coisa linda. Ah, se é lei, tem que seguir. Mas se a lei mandar você esfaquear o seu filho, envenenar seu filho, você ir pular da ponte, você irá cumprir essa ordem de um burocrata que assinou um papel timbrado e mandou você fazer? Pense sobre isso. Dessa forma, o Estado quer controlar os seus movimentos, seu dinheiro, para te penalizar, para te multar, congelar seus bens e tomar os seus fundos. É para isso que existe no Brasil o Pix e é para isso que está sendo implementado o Drex. Assim como a China faz em seu sonho molhado realizado de tornar os cidadãos completos escravos. Então o controle de seus movimentos e ciência das suas transações eles já possuem. Agora eles precisam só implementar o controle da propriedade privada e o crédito social do Drex. Só que algumas pessoas não estavam levando isso a sério, realmente. Mas agora, por exemplo, que eu mostro para vocês aqui o nível de controle que eles já criaram com o sistema de vigilância do Sistema Integrado de Segurança Pública, o CISP, para rastrear você e ver tudo que você faz, onde você está, onde você trabalha, quem são seus pais, quanto dinheiro você tem na conta. Toda a infraestrutura de identificação, de perseguimento, contra sua privacidade, já está a infra aí instalada em grande parte do país.
Quando o DREX, que é o cartório estatal, vier e controlar a propriedade privada, junto com o sistema estabelecido PIX, vai ser integrado a isso e você não vai ter mais paz e liberdade para fazer nada que você queira, a não ser o que eles queiram que você faça. Então, eles o farão o que quiserem para que possam punir suas postagens nas redes sociais, e caso você não obedeça as ordens que eles derem, ordens como, por exemplo, essa daqui que eu vou mostrar para vocês no vídeo aqui agora. No caso aqui que eu vou mostrar para vocês, é algo que tentaram fazer uma pessoa cumprir uma ordem judicial à força, mesmo sem ter um trânsito julgado. A gente não pode negar, a gente não tem segurança jurídica no Brasil. Então, a gente vai falar aqui de algo a respeito de tirar direitos de pais, ou de um pai e uma mãe, de, por exemplo, não querer envenenar o seu próprio filho e o penalizar por essa escolha de destino de querer proteger o seu próprio filho. Agora, acompanhem aqui agora para vocês entenderem o que é que eu estou falando. Senhores, eu vou mostrar aqui para vocês aqui um vídeo que foi postado no canal do YouTube do senador Cleitinho. Ignorem a posição desse parasita estatal. Observe a mensagem que ele está tentando passar ali atrás no telão do mesmo, ok? Mas pode acontecer com sua família também. Presta bem atenção nesse vídeo aqui. Olha isso aqui. Hoje, dia 20 de março de 2025, tem esse mandato na mão, uma juíza de Cunha Porã, da comarca de Cunha Porã. Estão aqui para buscar o meu nenê, para vacinação dele, à força. À força? Eu, pai dele, não quero vacinar ele. Ele está aqui, o pessoal, eles querem levar à força o meu nenê por um mandato que é plausível ainda de recurso. Não é mentira. Sim, não. Vocês falaram que vão quebrar a porta, vocês vão falar que vão quebrar a porta e vão levar o nenê. Você só não permitiu ele direto. Eles confirmam que ia quebrar a porta para levar o nenê. Vão cobrir ainda se eu tenho ainda mais um recurso. Não, não é parar. Não é parar de filmar. Não. Prender ele. Vai fazer o quê? Pessoal, só para vocês entenderem, posso segurar um pouquinho aqui? Só para vocês entenderem o que aconteceu. Os pais não quiseram vacinar pela justificativa que a vacina que o bebê tomou foi alérgico. Ele ficou alérgico pela vacina do bebê. Então não quiseram tomar essa próxima vacina. Aí, esse oficial de justiça, a pedido de uma juíza, foi até a casa dele para forçar os pais a vacinarem. Se não vacinarem, levar o bebê. Olha o que chegou ao ponto desse país aqui. Se não fosse... Então, senhores, isso aqui é para você ver o naipe que as coisas já estão, né? Então, o pessoal vê a pessoa sendo presa sem a presunção de inocência, como por exemplo casos de falsa acusação masculina, que agora o governo brasileiro está querendo passar um turbo na Maria da Penha lá para que a palavra do ser de luz, por exemplo, garanta a punibilidade do homem, mesmo sem corpo de delito, coisas que são realmente absurdas, que é um outro caso que está acontecendo. Então são casos e casos de cerceamento de liberdade individual, vamos dizer assim, de criar convulsões de classes na sociedade. Já tem a clássica briga do pobre contra o burguês, agora é uma desunião entre o homem e a mulher, e por aí vai. Ainda nesse contexto aqui, que a gente está falando de obrigar você a fazer as coisas, aí o pessoal fala, que eu mostrei para vocês ali na introdução, que o Ben Surel falou lá, mas se você não se comportar de tal forma, você já tem debitado na sua conta bancária, por causa do seu score de crédito social, tanto dinheiro da sua conta de acordo com o seu comportamento. Então, quer ver um exemplo disso que já está acontecendo e vai com certeza ser aplicado no sistema automatizado do Drex, por exemplo, caso vocês queiram ver? Eu vou arrastar aqui para vocês verem, ó. Outra questão de outra notícia aqui, que ainda tá aqui no mesmo vídeo aqui do senador Cleitinho, aqui, ó. Vou dar um play para vocês. Olha só esse vídeo aqui, olha aqui. Então, os ministros decidiram que pais podem ser multados caso se recusem a vacinar os filhos contra a Covid-19 após a recomendação e aprovação dos imunizantes pelas autoridades sanitárias. Os ministros, durante sessão nesta terça-feira, analisaram o recurso de um casal contra a decisão da Justiça do Paraná, que determinou o pagamento de multa de 3 salários mínimos pela recusa de imunizar a filha de 11 anos, isso lá em 2022. A falta de vacinação da criança foi identificada na escola municipal que ela frequentava. A instituição avisou os pais, bem como o conselho tutelar, mas os pais se recusaram a encaminhar a filha à imunização. O Ministério Público, inclusive, do Paraná, também fez a notificação da família. Em resposta, os pais apresentaram um atestado médico de contraindicação à aplicação da vacina. Atestado médico. Tanto a equipe técnica do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Proteção à Saúde Pública do Ministério Público
Público do Paraná analisou o caso e concluiu que a contraindicação foi indevida e assim, portanto, houve a aplicação dessa multa no valor de 3 salários mínimos. Nesta sessão, portanto, de terça-feira, os ministros seguiram o voto da relatora, ministra Nancy Andrighi, pela rejeição do recurso e também a manutenção dessa multa. A ministra, durante sua fala, ressaltou a obrigatoriedade da imunização infantil, prevista inclusive no Estatuto da Criança e do Adolescente. Para a ministra, a recusa violaria deveres do poder familiar. Vamos ouvir então um trecho da fala da ministra durante a sessão. A vacinação infantil não significa apenas a proteção individual das crianças e adolescentes, mas representa um pacto coletivo pela saúde de todos, a fim de erradicar doenças ou minimizar as suas sequelas, garantindo-se uma infância saudável e protegida. Então, senhores, você observa o seguinte: foda-se o que o médico técnico está falando, o que importa é a voz do juiz e a voz da autoridade estatal sobre o poder da saúde, de profissionais formados em medicina e da autoridade dos próprios pais sobre os seus filhos. Então, se você não fizer o que o Estado quer, ele vai te perseguir, ele vai te multar e vai tirar o que tem de você, seja o seu patrimônio, ou seja, tentando tomar a sua criança. Então você pensa, mas como que eu me protejo disso? Porque, por exemplo, vocês viram aqui que uma família mostrou um atestado médico e etc, para não querer colocar uma coisa que pode acabar envenenando ou alterando a saúde do próprio filho. O que o Estado usa para forçar e penalizar você? Já que a gente vive num país enorme e que em uma quantidade de massa de população gigante, é muito difícil se aplicar violência física diretamente em todos. Como que é a violência estatal nesse caso? Ele vai aplicar a violência sobre o seu patrimônio e em específico sobre o seu dinheiro. Então, é a partir daqui que a gente continua aqui a explanação do que eu tenho para falar para vocês. Então, observamos a retirada de direito dos pais tomarem as decisões sobre seus próprios filhos. No caso daquele primeiro pai do vídeo, o bebê havia tido também um atestado médico em relação a reações alérgicas à vacina do seu filho havia tomado anteriormente, e a juiz determinou contra a decisão médica da recomendação da não vacinação. Então, sabendo que o efeito colateral poderia prejudicar, envenenar e danificar a saúde do bebê, mesmo assim o burocrata enviou a força com a ação violenta da polícia parasitária à residência do pai para obrigar ele a envenenar o seu filho, e foda-se a caso o bebê viesse sofrer danos colaterais por alergia ou algum tipo de coisa. Ou seja, o Estado passando por cima da decisão técnica médica atestada. Porém, o sistema ditatorial ele pode querer até incriminar futuramente o médico que emitiu aquele atestado por, vamos dizer, atitudes contra a saúde pública democrática do país. Mesmo que essa saúde pública seja qualquer coisa sem noção que um burocrata disser que é bom para você. Não está fácil, senhores. Quando dizemos que muitos serão escravos como nunca foram e outros lutarão para ser livres como ninguém mais será, acham alguns que isso é exagero. Mas as coisas estão ocorrendo em frente aos olhos de todos. Mas a maioria acha que, mas isso não vai acontecer comigo. Mesmo as pessoas tendo visto em São Paulo, por exemplo, prefeitos mandando soldar portas de estabelecimentos, como aconteceu na era de 2020 ali, para proibirem os mesmos de trabalharem e manter seu sustento lá na época da pandemia. Como, por exemplo, fez e endossou o João Dória, né? Que era o governador na época. Ainda assim, alguns acham que esses absurdos, eles são normais. Então, esse vídeo que eu estou postando hoje não é para pôr terror nas pessoas e nem causar pânico. É para mostrar. Olha, realmente, olha o que existe, olha o que tá acontecendo aqui. É isso aqui que tá pra te controlar, cara. O que está por vir e o que já está acontecendo, narrativas contra a liberdade dos cidadãos sendo empurrados a qualquer custo, e muitos acreditando que algo vai mudar pelas mãos dos próprios infiltrados nesses sistemas que já estão tomados. Assim é o sistema democrático, o sistema mais eficiente de implementação de ditaduras, onde, se você estupidifica 51% das pessoas que votam, ou tenha o poder de conseguir manipular 51% da massa eleitoral, com 51% da massa, você domina 100% de uma nação. Então, o sistema continua dando esperanças de 4 em 4 anos de que outros animadores de plateia, ou qualquer outro personagem estilo Zé Carioca, como é o Bolsonaro, organizador de passeata sem efeito prático, irá salvar vocês. Papagaios de pirata como o Biruliro, ou bobos da corte como Marçal, irão aparecer de tempos em tempos para renovar esperanças e prender a atenção dos incautos inocentes em relação ao sistema do status quo. Eles precisam que de tempos em tempos as pessoas continuem com a fé em tudo isso, pois somente assim elas se conformam e continuam a trabalhar, certo? Girar os impostos sem dar tanto trabalho ao status quo, fazendo com que as pessoas, através de sistemas de oposição controlada, ou seja, o próprio sistema ele financia também partes de oposições fake,
para que as pessoas que queiram tentar se revoltar e fazer oposição acabem sendo engolidas ou chupadas lá, sugadas para aquela posição, aquela tipo de oposição que eles deixam existir, que é uma oposição controlada, que não vai ter nenhum efeito prático de mudança efetiva no sistema. Então isso acaba sendo criando a existência para que fiquem se sentindo essas pessoas ouvidas, pertencentes e representadas por aquela oposição que faz exprimir, de certa forma, aquele sentimento de angústia e raiva das pessoas, mas faz isso de forma controlada. Como eu vou dar um exemplo para vocês de oposição controlada? A gente tem, por exemplo, jornais de mídia como a Revista Oeste, como a Jovem Pan, que, por exemplo, já exporam e vêm às vezes expor indignações contra o Estado, mas que não apresenta nunca soluções reais, nunca apoiam narrativas de soluções reais quanto às coisas que o próprio sistema estatal, como instituição corrupta em si, é às vistas da população. Sempre estão eles, então, empurrando a imagem para que você vá ou siga algum setor público para empurrar as massas para alguma região de outro partido político, para manter as pessoas dentro do curral de oposição controlada, onde se direciona essas pessoas a algum tipo de manifestação inútil e que não ocasionaria nenhuma ameaça real ao status quo. No máximo ali eles apoiam uma passeatinha para você levar a sua vovó de bengala para passear domingo lá e levantar a bandeirinha para todo mundo reclamar para as nuvens, bater panela, enquanto não muda em porra nenhuma isso. Os ditadores lá de Brasília veem você perder o seu único dia de folga do seu 6x1 lá na sala deles, no ar-condicionado, rindo da cara de todos vocês. Então, atitudes reais que poderiam resolver, como por exemplo greves civis, como a dos caminhoneiros, por exemplo, e paralisações gerais, isso jamais é ventilado de forma efetiva. E quando foi tentado, falharam também caminhoneiros lá em 2018. Que por quê? Foi por falta de apoio dos bovinos eleitorais. E a única forma real de mudança, no caso, seria a desmonetização do Estado, desmonetizando o bolso do Estado por desobediência civil pacífica. A gente nunca... Pessoas que dão argumentos libertários, agoristas como eu, jamais estão pregando violência, enfrentamento ou resistências armadas, formas de choque contra o Estado, vou dizer assim, de direito atual do país. Mas você tem formas de fazer essas coisas acontecerem da sua parte individual de uma forma pacífica, que seria através do aumento da informalidade no setor do seu trabalho, da forma que você trabalha, do seu emprego, do seu comércio. Algo que só poderia ser alcançado com a mudança individual de cada um, como eu já disse. Mas como sabemos que no Chumpil Bananil, cada um quer a vantagem para si, em grande maioria, e está mais preocupado com o jogo do Flamengo, que aconteceu esse final de semana, do que se vão ter que comer insetos ou vou ter que injetar mais 50 doses de proteína spike grafeno na minha corrente sanguínea para observar aí durante os próximos 5 anos, achar normal jovens de 25 anos infartarem dentro de academias e gerarem câncer sem explicação, e tudo isso ser considerado normal. Não se importam que na marra daqui a um ano terem que comer insetos como ingredientes normais na sua comida, afinal já estão se conformando com sopa de osso e carcaça, não é mesmo? Agora, para quem não se conforma com isso, precisa se agarrar às soluções que você mesmo pode fazer para si, carregando para fora do Estado seu patrimônio e a sua família daqui. E quando a gente fala disso, a gente não fala abandone o país, sai do país. Muitas pessoas não têm patrimônio para fazer isso, mas a gente está citando aqui de retirar o governo, o Estado do seu dinheiro. Entendeu? É isso que a gente fala, que é a única coisa eficiente que a gente tem para fazer. Onde eu quero chegar com isso, em definitivo, é a questão de que a maior forma deles controlarem você, se não conseguirem ativamente agredir fisicamente você, será controlando você pela limitação do seu dinheiro e pela movimentação do seu patrimônio. Então, segue aqui, vamos ver essa questão aqui comigo. Então a gente tem uma lei aqui, que é o quê? Projeto de Lei 4.068 de 2020. Que é o quê? Projeto de lei para criminalizar o porte de dinheiro em espécie no Brasil. De autoria do Partido dos Trabalhadores, o projeto quer eliminar o dinheiro em espécie até 5 anos, ou seja, eliminando todas as notas de R$50 e acima, saindo de circulação em 1 ano após a possível aprovação do projeto. Então esse projeto já está mais ou menos 5 anos lá na gaveta, tá? Então aqui, o projeto de lei tal, que atualmente tramita no apensado PL cria, né, regras rígidas para o porte de dinheiro em espécie no Brasil. O que seria esse tipo de crime aqui? É para que eles já têm tudo na gaveta, porque quando o Drex for implementado, eles já vão lá e sacam fora todos os seus direitos de, por exemplo, ter o dinheiro privado, que o mais privado de todos que nós temos ainda hoje é o dinheiro físico.
Então o projeto ele prevê que andar pelas ruas portando R$ 1.500, por exemplo, não acarretaria problemas, mas se o valor superar R$ 1.500, ou seja, ter R$ 1.501, o portador do dinheiro deverá prestar esclarecimentos sobre a origem do dinheiro. Aí aqui fala, além disso, as novas regras do relator pedem que uma pessoa portando mais de R$10.000, se flagrada, deve estar em um caminho entre sua casa e o banco onde pretende depositar o dinheiro, além de ter que explicar as origens dos fundos, ou seja, com desculpas de a gente está tentando aqui combater corrupção, lavagem de dinheiro, etc. A gente vai proibir que pessoas que andem com dinheiro. Isso aqui, pessoal, é a mesma coisa que o governo da Nigéria fez quando eles implementaram a CBDC lá chamada Enaira. Eles implementaram a CBDC no país e proibiram o porte de notas de cédulas de dinheiro de valor elevado e retiraram da economia. Só que isso tem um efeito muito ruim, porque primeiro que as pessoas não bancarizadas, elas sofrem, a economia tem vamos dizer assim, a economia tem um baque, né? E provavelmente isso pode ocasionar corrida bancária, né? Então esse projeto aqui, ele tá na gaveta e é muito absurdo isso daqui, porque, por exemplo, a gente sabe que a inflação tá fazendo o seu dinheiro perder o poder de compra. Então, em 2020, quando esse projeto aqui foi idealizado, você conseguia comprar X itens com R$1.500. Hoje, com R$1.500, você não compra nem 70% do que você comprava em 2020, porque a inflação tá alta, tá aumentando. Então, se eles proíbem um porte de dinheiro num número X de dinheiro, a inflação durante o ano, 2 anos vai subindo, esses R$1.500 eles vão se tornar um valor irrisório. Entendeu? Ou seja, eles querem deixar dinheiro, cédula física que vai continuar rodando na economia, coisas que sejam para o troco de pinga do dia a dia, entendeu? Ou seja, porte de valores em reais, em notas, que não permitem com que você possa, por exemplo, sair com a evasão do seu patrimônio do país, caso isso aqui vire uma ditadura pior do que já está, né? E seguimos com as câmeras filmando a nossa cara, vendo placa dos nossos carros, e muitos achando ainda que pagamentos em boleto via lotéricas ou depósitos bancários e boca de caixa, ambos todos os locais pegando a sua biometria facial e identificando você automaticamente, vai ocasionar você ainda ter a capacidade de fazer alguma transação de forma privada. Lembre-se, o sistema do Cortex e do rastreamento de IA por biometria facial está ocorrendo já desde antes e no meio ali de 2020. Então, você acredita mesmo que existe privacidade? O quanto você acredita que eles não estão monitorando você? Inclusive, por conta disso, digo para vocês, até para quem quer adquirir Bitcoin, comprar P2P por boleto, pagamento bancário, fazer todo esse trabalho para mais privacidade, de nada adianta, de nada vai adiantar. A não ser talvez chamar mais um pouco de atenção. Vamos citar uma coisa que aconteceu recentemente, que eu conversei com alguns colegas de bancos. Como eu mexi com investimento de ações e dava conselho financeiro para pessoas comuns, essas pessoas comuns foram recomendando meu serviço para outras pessoas, que foram para outras pessoas no meu passado, eu tive um network com pessoas que trabalham em bancos. Então, por exemplo, eu tenho pessoas conhecidas que trabalham no Banco Pactual e pessoas que trabalham, por exemplo, no Banco Safra. Algumas dessas pessoas conversaram comigo e eu perguntei essas questões para eles, né? Como é que funciona o reporte desses casos de transações suspeitas. E uma das coisas que eles me disseram foi o seguinte: boletos emitidos com CPF de laranja, ou seja, CPFs, por exemplo, assim, a pessoa, vamos imaginar que um P2P, uma pessoa emitiu um boleto para outra pessoa pagar na lotérica. Só que ela teve que colocar um CPF aleatório naquele boleto para o outro ir pagar na lotérica. Quando o pagamento vai ser verificado lá no banco, quando cai, se o CPF daquele boleto for de laranja, e esse CPF não for encontrado, ou é um CPF inválido, alguma coisa assim, o recebedor real do pagamento do boleto, ele vai ser delatado por COAF e para a Receita. Ou seja, vamos reformular a explicação. Uma pessoa ou um P2P emitiu um boleto com o CPF lá não existe ou é de laranja. Principalmente se for um CPF inválido, ou seja, se a pessoa gerou um CPF lá utilizando alguma ferramenta de desenvolvimento de dev que gera números de CPF válidos, mas aquele CPF é válido, mas não existe, automaticamente ele já cai no COAF e já cai na Receita. E quando a pessoa que emite o boleto, ou seja, eles vão lá procurar, tá, quem que recebeu o dinheiro desse boleto aqui? Foi pago por quem? Era para ser pago pela pessoa do CPF tal, mas a gente não conseguiu identificar de quem é esse CPF aqui. Então, se eles não conseguem achar quem fez o pagamento para saber o que está acontecendo, se eles forem investigar, eles vão penalizar a pessoa que recebeu o dinheiro na conta. Ou seja, se eles não pegam a pessoa pelo CPF que está no boleto porque foi gerado um CPF de laranja, a conta da pessoa que caiu o depósito do boleto, essa pessoa dona da conta vai sobrar para ela.
Então, eles estão delatando a conta de quem recebe o pagamento desse boleto para o COAF. Aí então a Receita Federal com o COAF começa a monitorar essa conta bancária. E nesse caso, as pessoas que estão fazendo isso, ou o P2P que emite boletos dessa forma, por exemplo, de laranja, eles terão toda a sua faixa de extrato bancário investigado em todas as contas que ela esteja no nome e no CPF dessa pessoa. Inclusive os depósitos bancários TED, por exemplo, ou seja o que for. Pois se já houve a red flag do boleto em CPF de laranja, etc., todo o histórico dele será investigado. Por isso que eu digo que as portas de oportunidade de tirar o Estado do nosso dinheiro, ela não tá tipo, se fechando, ela tá fechada. Você tem uma janela, uma janelinha aberta que também já tá descendo, tá se fechando. O papo do dinheiro vivo, boleto, TED bancário, esquece. Corretor, e principalmente se você for mexer em corretor, então você vai se fuder, cara. Corretores nacionais estão reportando. Matérias recentes têm saído aí, qualquer coisinha que o governo apertar um botão e torna seu CPF e seu CNPJ irregular e cancela sua chave Pix pessoal ou da sua própria empresa. Então, boletos, dinheiro, essa liberdade do anonimato de dinheiro em espécie estão com os dias contados. Por isso que fiz o vídeo passado falando sobre o dossiê P2P e como que políticos estão aliciando pessoas no meio do Bitcoin através de computação de pessoas que trabalham com P2P. Então, não temos ainda meios melhores do que o sistema que eu já venho falando tanto que é o DPix, para o cara fazer uma aquisição de poder adquirir Bitcoin atualmente por pagamento de Pix, porque todo o dinheiro que você já tem no banco, o governo já sabe que você tem. Então quando você transforma o seu Pix em real digital descentralizado, que é o DPix, simplesmente você trocou o real do Estado por um real que não é do alcance do Estado. Você simplesmente está tirando os seus reais por um reais que o Estado não pode pegar. Entendeu? Aí se você quiser trocar esses reais por Bitcoin, por dólar, etc., é uma coisa que só você vai saber, vai fazer, porque esse sistema trabalha no sistema de blockchain anônima. Então, o DPix ainda será uma das poucas saídas que comerciantes informais, que MEIs, que cidadãos que têm liquidez monetária média terão para poder negociar em reais descentralizados, comprar Bitcoin e seu estado saber o que está acontecendo. Porque vai pagar em boleto, vai cair em rolo de cara que usa conta de laranja, vai ter investigação, os caras pegam a tua biometria na tua cara, na câmera, a placa do teu carro, tu foi, onde tu mora. Tá virando um caralho isso aqui. Então, quem entender o que eu tô falando a respeito de privacidade sobre aquisição de Bitcoin, você vai poder acessar o vídeo anterior aqui que eu fiz, que foi o dossiê P2P. Agora, sobre todo esse monitoramento com IA, câmera, etc., que serão atrelados ao crédito social Rodrex, eu encontrei então aqui algumas coisas interessantes para a gente poder fazer uma masturbação mental e dar uma olhada sobre o que algumas pessoas estão desenvolvendo já preocupadas com isso. Então, isso aqui é interessante porque vai ser sobre um pouco de OPSEC contra esse sistema do Cortex, caso seja usado contra você ou contra pessoas de forma ilegais, como foi uma coisa ilegal o que mandaram aqueles policiais lá na porta da casa daquele pai querer obrigar a vacina do filho dele sem trânsito julgado final do recurso lá da alergia do filho com a vacina. Então olha só que interessante que eu vou mostrar aqui pra vocês. Então preste atenção aqui no seguinte: tem pessoas desenvolvendo sistemas tão simples para você não ser oprimido pela inteligência artificial e pelo crédito social que a China faz. Já tem pessoas desenvolvendo tecnologias tão simples, mas muito eficientes, que é um tanto difícil de agentes públicos conseguirem, por exemplo, descobrir quem que está utilizando algum artifício para não ser perseguido politicamente, que nem na China é pelo crédito social. Então dê uma observada nesse produto aqui, que é um tipo de óculos que ele esconde a retina dos seus olhos, tá? E não permite que sistema, por exemplo, de reconhecimento facial, porque em torno de 70% da eficiência do sistema de reconhecimento facial das pessoas, que é naquele sistema chinês lá que faz a leitura da métrica facial, a maior parte desse dado é feito através dos seus olhos. Não é à toa que teve aquela empresa que estava pagando lá uma graninha para um bando de chimpa ir lá vender retina, leitura de retina pro pessoal, e o pessoal acabou que não conseguiu receber todo o dinheiro que queria, né? Então preste atenção nessa questão aqui do mostrar, né, do funcionamento dessa ferramenta aqui. Então aqui para vocês verem, ó, a principal questão que existe aqui, qual que é? O óculos, ele reflete luz infravermelha, que é uma das luzes utilizada para bater foto de placa de veículos e fazer a filmagem de monitoramento durante a noite. Entendeu? Então é o que pegaria o seu rosto, pegaria a placa do teu carro. Então é interessante para você ter esse conhecimento também, que o que?
a mesma luz que a câmera usa para iluminar a filmagem da noite, que é a luz infravermelha, se você está usando um óculos que reflete a luz que a câmera está usando, você cega a câmera. Como vocês podem ver o rosto do cara aqui, ó, tá um baita de uma bola branca. Porque o que aconteceu aqui? O que está refletindo para a própria câmera é a própria luz infravermelha que a câmera está emitindo. Entendeu? Então, por exemplo, se você usar um equipamento desse daqui, que é uma lente de plástica, que tem a propriedade de refletir o infravermelho, não tem como, principalmente à noite também, nenhuma câmera fazer o reconhecimento facial de você. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que está sendo politicamente perseguida e quando o sistema do crédito social perseguir você por alguma coisa, você simplesmente, se você entender como que funciona a luz infravermelha, essa luz infravermelha, senhores, que usa nas câmeras, etc., ela não pode ser vista ao olho nu, tá? Então, por exemplo, se você está usando o teu veículo, tem lá aquela luz que ilumina a placa do teu carro já, não tem? Que você tem que sempre deixar aceso, porque eles cobram isso na lei de trânsito. Se você simplesmente quiser, junto daquela luzinha que já tem da placa, colocar alguns LEDs de luz ali, de infravermelho, do lado daquela luzinha que já tem aquele espacinho para você da placa do carro, e você colocar no mesmo chicote elétrico do carro, você consegue, por exemplo, ligar a luz infravermelha junto com a luz normal do carro. Então, se você estiver sendo perseguido politicamente por alguém, etc., o mesmo efeito que está tendo aqui, ó, da reflexão no óculos do cara do infravermelho, se você coloca uma lâmpada infravermelha junto da lâmpada comum que ilumina a placa do teu carro, vai aparecer a mesma mancha branca aqui que vai cegar a câmera, por exemplo, do Cortex ou de qualquer sistema que faz reconhecimento de inteligência artificial através de placa de dados, entendeu? Então é interessante vocês observarem e terem esse conhecimento aqui sobre o tipo de tecnologia contra esses tipos de sistemas autoritários que vão perseguir as pessoas e controlar você através do seu comportamento e do seu dinheiro, tá? Agora eu também tenho outra coisa interessante para estar mostrando para vocês aqui, ainda com essa questão de contra-inteligência, contra o uso de reconhecimento facial e questão de identificação de pessoas para perseguição e uso do crédito social, tá? Mas antes, né, deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Então eu vou deixar o site da empresa que faz esses óculos. Eu nunca comprei esses óculos, tá? Eu não tenho esses óculos. E me foi apresentado isso daqui já faz um tempo já. Então vocês podem ver que tem vários produtos aqui, ó. Que eu não tenho, eu também vou falar que eu não tenho nenhuma convênio com esse pessoal que fabrica esses óculos, não ganho nada com isso. Então, por exemplo, ó, eles têm vários modelos de óculos. Por exemplo, eles têm óculos com moldura, tá vendo? Ó? Os óculos têm tanto lentes verdes, ó, e também, que no caso seriam, por exemplo, lentes light. Tem lentes dark, que são mais escuras, né? Então você pode ver que tem o amarelo. O amarelo é para você estar usando de dia, né? Que todas as lentes refletem o infravermelho. Porém, o amarelo é melhor para você enxergar de dia. E o verde, né? No caso, você pode usar de dia ou de noite. Vai muito do quanto sua vista é sensível para mudança de cor, né? E vai ter, no caso, o mesmo efeito aqui, ó, do infravermelho refletido nos óculos. Inclusive, eles vendem, para quem já tem armação de óculos ou quem usa óculos de grau, eles vendem só o shield, né? Que é o que? Uma película da lente para você acoplar em qualquer outro modelo de armação de óculos. Então você observa aqui na foto, ó, que esse óculos é um óculos quadrado e eles vendem um clipe que acopla as lentes no formato aviador, tá vendo? Ó, o óculos ficaria assim, ó. Tá vendo que a armação, ela vai agarrar bem nos cantos da lente ou na própria armação, dependendo do teu modelo, né? E encaixa em qualquer óculos, ó. Vocês podem ver que tem tanto a lente amarela quanto a lente verde, né? Tem também aqui, ó, esse aqui é o que eles chamam de Universal Clip, que serve em qualquer óculos, né? E você pode, por exemplo, também pegar aqui com eles, né? Clips para adaptação no formato do óculos que você quiser. Você pode ver aqui, por exemplo, que eles fazem clipe que encaixam perfeitamente em uma moldura de um óculos que você já tenha, né? Então, eles têm aqui a forma de entrar em contato com eles, né?
E, ó, por exemplo, ó, reflectacos@protonmail.com, e eles, olha só que interessante. Você pode pagar usando Monero ou Bitcoin com 10% de desconto. Então você consegue comprar esses aparatos aqui contra a inteligência artificial, contra o reconhecimento facial, contra a perseguição política estatal que vai acontecer do crédito social, e tem diversos modelos aqui que você pode usar para se proteger. Inclusive, eles têm aqui o modelo Shield completo, que é o quê? Que é um modelo que você pode acoplar até mesmo em cima para cobrir totalmente um óculos, ou seja, você pode disfarçar isso aqui como se fosse aqueles protetores que as pessoas sabem, aqueles protetores de vista que a pessoa usa para trabalhar, por exemplo, para não cortar com faísca de esmeril os olhos, está trabalhando com ferramenta de indústria. Então, por exemplo, imagine que você trabalha numa empresa que tem um monitoramento de câmeras, né? E se você quiser substituir o equipamento seu de EPI, você que já usa um desses, simplesmente você troca por esse daqui, ó, que vai ter o mesmo efeito prático de proteção dos seus olhos, como EPI, mas ainda assim vai garantir que você não fique sendo rastreado pela biometria facial, né? Então vocês podem ver que o valor dos óculos, eles variam bastante, né? Então, por exemplo, vou pegar aqui o Phantom Miasma, ele tá $188, né? Que é um dos modelos mais descolados que eles têm aqui. Isso aqui, pra real, realmente tá um pouco caro, tá em torno de R$1.000. Mas se você quer o clipe universal, que é o mais barato, que encaixa em qualquer óculos que você já use, de sol ou de grau, você vem aqui e escolhe a opção do clipe, $48. Se a gente converter 48, vamos arredondar para 50, o dólar deve estar uns 5,80 por aí. Isso deve dar mais ou menos R$230. Então, um investimento de R$230, R$250, dependendo de quando você vê esse vídeo aqui, você já cria uma ferramenta de proteção da sua privacidade grande, simplesmente com esse óculos aqui, entendeu? Então eu vou deixar o site aqui da Reflectacos, tá? Para o pessoal aqui na descrição. Quem tiver interessado, dá uma olhada e aproveita que se você adquirir já bitcoins com privacidade pelo DPix, e já vai estar com bitcoins sem rastro, e aproveita e ainda compra isso daqui, que pode provavelmente ser uma ferramenta que vai salvar a tua vida no futuro, quando você estiver sendo perseguido politicamente, por exemplo, como aconteceu pelo Estado com aquele pai que não queria causar efeitos de danos colaterais à saúde do seu bebê, porque estava querendo dar vacina para ele, sendo que ele tinha alergia, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês aqui outra ferramenta interessante para o OPSEC na questão física, que é mais acessórios que confundem câmeras de inteligência artificial, como por exemplo o sistema que o Bolsonaro implementou do Cortex. Então, por exemplo, quando eu comentei para vocês lá que a luz infravermelha ela cega câmeras que filmam no escuro, porque as próprias câmeras que filmam no escuro usam a luz infravermelha, eu mostrei para vocês ali o óculos, né? Então vou mostrar para vocês o que aconteceria, por exemplo, se você colocasse um LED infravermelho junto com a lâmpada do teu carro. Por exemplo, caso você estivesse sendo perseguido politicamente por um sistema ditatorial como o Cortex, né? Então eu tô aqui um vídeo de um garoto que ele fez esse teste colocando uma lâmpada no boné dele. Ele colocou no boné e colocou essa lâmpada infravermelha no boné dele e colocou bateria de 9 volts para iluminar essa lâmpada infravermelha, entendeu? Só que, óbvio, você vai sair com uma lâmpada na testa, você vai... Pô, isso aqui é um teste, tá? Não acho que o pessoal não vai perceber o que você tá fazendo. Olha só o efeito que acontece. However, I want to be completely incognito. Let's turn on the 10-watt IR LED. Uh-oh, where'd I go? As you should be able to see on the camera, my face is not entirely drowned out, but pretty well concealed. Então, como vocês puderam ver, a luz infravermelha voltada para a câmera, cega a câmera como se fosse uma lanterna, uma câmera normal apontada diretamente para a lente, entendeu? Então isso aqui é uma das formas que, por exemplo, se você instala no mesmo chicote do teu carro, você, por exemplo, se você está sendo perseguido politicamente e quer evitar que pessoas sejam, no caso, encontrem você e a tua família, persigam você, isso aqui funciona. Como vocês estão vendo, que realmente blindou ali a imagem da cara dele, usando um infravermelho ali naquela câmera ali. Outras coisas que estão sendo desenvolvidas, por exemplo, são roupas que as estampas deixam totalmente confuso, por exemplo, os scripts de Python utilizados pelas inteligências artificiais nesses sistemas de vigilância estatal como o Cortex, etc, por exemplo. Então vocês podem observar aqui, por exemplo, que essas estampas extremamente coloridas, que são manchas que se parecem muito com pessoas ou com focinho de animais ou imagens de glitch virtual, digital. Esses tipos de vestimentas já estão sendo feitos testes, tá?
E essas roupas aqui, elas simplesmente confundem completamente o sistema de identificação. Porque primeiro a câmera, ela tenta identificar você se você é uma pessoa, para daí, para ela ver se é uma pessoa, aí sim ela tentar pegar e ver seu rosto, entendeu? Então se você já engana essa perseguição da privacidade de ficar rastreando você, se já evita de identificar você como pessoa, ele já nem vai focar no teu rosto para tentar ver quem você é. Então, por exemplo, a gente tem um vídeo aqui, ó. A gente tá vendo as estampas aqui, né? Essa aqui, por exemplo, é a estampa de cachorro. Se eles fizeram testes, mas eu não tenho um vídeo aqui nesse site. Essas estampas aqui fazem a pessoa ser identificada pela IA como se fosse um animal, um cachorro. Então já ignora também. Olha aqui, por exemplo, como é que funciona mais ou menos a questão da estampa. Isso aqui o pessoal colocou um vídeo para ser gravado, rodando um script em Python para identificar as pessoas. Então aí eles utilizaram aqui as roupas, né? Ó. Aí vocês podem ver. O pessoal aqui, ó, é identificado como pessoa, né? Aí essas estampas aqui psicodélicas confunde o script, ó, e não consegue reconhecer que isso daqui é uma pessoa em si, tá vendo? Ó? Então, e tem mais, isso aqui é um dos sites que mostra, tem sites que vendem esse tipo de roupa também, mas a maioria deles vão vender por criptomoeda, Bitcoin, etc. Você vai poder pensar em adquirir isso aqui, ou até mesmo você desenvolver isso daqui como coisa para o futuro, né? Então a gente falou aqui de coisas que parecem absurdas, parecem coisas da Skynet ou de teórica da conspiração, mas eu acho que tudo que a gente viu aqui desde a introdução do vídeo aqui são fatos de realidade. A gente não tá falando de brincadeira e nem tá usando de exagero aqui, né? Mas tem o Zé Bedeu que fala assim, mas isso é exagero, mas não. É o que realmente as pessoas perseguidas por ditaduras tecnocratas, por serem cristãs, não querem envenenar seus filhos, ou querer poder ter um Bitcoin para poder comprar um pedaço de carne que não seja de soja, de grilo ou de laboratório. Provavelmente terá que pensar na cogitação de ter que ter essas ferramentas para ter como método talvez futuro, para não tentar ficar tendo seus créditos sociais zerados e acessos a locais proibidos por punições totalmente irrazoáveis, diríamos assim. Além de todo esse caso de controle de privacidade, temos que lidar ainda com mais coisas sendo esfregadas bem na nossa cara, né? Como mais e mais distorções de realidade. Então, o que eu quero dizer com isso? O Estado ele vai te controlar, te vigiar de onde você tá, quem você é, onde você trabalha, te perseguir, te punir, tomar teu dinheiro, controlar tua vida. E ele vai tentar empurrar as narrativas mais absurdas que vão distorcer na realidade. E se o governo falar assim que 2 mais 2 é 5 e você falar não, é 4, opa, esse cara aqui está atentando contra o Estado Democrático de Direito porque ele está praticando desinformação contra o governo. Então vamos punir esse cidadão. Então, você fala assim, mas como assim o governo vai querer empurrar mentiras? Nossa, desde quando o governo é mentiroso? Sempre vai ter o Bob do Fantástico Mundo de Bob, que tá lá sentado na janelinha, tô chupando o pirulito dele e nem sabe o que tá acontecendo, mal tira o dedo do nariz para enxergar um palmo na frente da cara. Então, como o governo é o mestre da prática de mais e mais distorção de realidade, pro conforto dos que gostam de um barranco para encostar, tivemos mais uma agora em março, que foi o quê? Literalmente o nosso não queridíssimo Geraldo Alckmin Picolé de Chuchu dizendo que alterar a forma de contabilização da inflação do Brasil, ou melhor, de Brazuela, é uma solução para deixar o índice de inflação mais agradável e efetivo. Realmente, algo que é uma ideia digna da generalidade dos sonhos molhados soviéticos, né? Então acompanhe aqui comigo. Acompanhe aqui comigo mais uma bizarrice dos nossos orangotangos econômicos na presidência no Planalto. E olha, Yuri, falando em alimentos, o presidente em exercício e ministro Geraldo Alckmin defendeu hoje a retirada dos preços desses produtos do cálculo da inflação. Polêmico. Ele destacou que a medida deveria ser estudada pelo Banco Central. Essa fala aconteceu durante um evento realizado pelo jornal Valor Econômico. Vamos ouvir. Alimento é muito clima. Se eu tenho uma seca muito forte, uma alteração climática muito grande, vai subir o preço de alimento. E não adianta eu aumentar os juros, que não vai fazer chover. Então eu só vou prejudicar a economia, e no caso do Brasil, pior ainda, porque aumenta a dívida pública, cada 1% da taxa Selic. O impacto é de 48 bilhões na dívida, no pagamento da dívida, e também tiram energia. Preço de barril de petróleo. Não adianta aumentar juros que não vai baixar o barril do petróleo. Isso é guerra, é geopolítica. Então o nosso carequíssimo vice-presidente da República
comparou o seguinte aqui nessa fala estapafúrdia, do meu ponto de vista, que é o seguinte: mas os Estados Unidos, eles usam índices de inflação que excluem o valor do preço dos alimentos e da energia. Ok. O que ele acabou de fazer quando ele fez esse discurso foi usar uma meia-verdade para justificar a maquiagem do cálculo de inflação. Por que eu posso dizer isso para vocês? Porque os Estados Unidos eles usam vários índices de inflação para que cada agente econômico no seu setor possa observar ali como está andando o seu próprio setor. Então, dentre os vários índices de inflação dos Estados Unidos, a gente tem o CPI, que é o principal, né, que é utilizado para pegar um índice de inflação amplo, né? E tem um chamado CPI Core, ou Core CPI, que é o quê? É o núcleo da inflação. O que eles chamam de núcleo da inflação lá daí? Eles pegam todos os índices e métricas de inflação dos preços, excluindo energia e alimentos. Então, o que acontece? Se você exclui o índice dos alimentos e da energia, você daí consegue então fazer uma metrificação melhor da inflação para as pessoas que trabalham em setores específicos. Por exemplo, as pessoas que trabalham no setor de indústria, no setor de serviços, etc. Essas pessoas, para esses indivíduos, agentes econômicos e empresas, para eles monitorarem a inflação real ali dos insumos e daquela parte da movimentação econômica específica deles. Mas o CPI, que mede toda a inflação, ela sim deve ser usada e é usada muitas vezes para metrificar a inflação no geral, para a população no geral, porque a população são o aglomerado de todas as pessoas e não o aglomerado de setores específicos. Então, porque as pessoas estão espalhadas geograficamente por todo o país, estão fazendo, ninguém sabe exatamente com que movimento que elas estão consumindo. Então é feito um cálculo do índice geral com alimentos e com energia. O que o geral do carequíssimo Alckmin está sugerindo aqui é que você retire a energia e a alimentação do cálculo da inflação para reduzir a volatilidade do índice de inflação, para que o Banco Central, se baseando nesse índice de inflação mais impreciso, não tenha que ficar subindo taxa de juros. Só que ele usa isso como se fosse uma solução, tipo assim, gente, se tem inflação, o que a gente faz? Simplesmente calcula de outra forma. Só que o preço das coisas vão continuar subindo, o preço da energia vai continuar subindo. Por exemplo, alimento e energia, eles têm uma característica muito simples, que é o quê? Geralmente, energia e alimentos são commodities. Café é uma commodity que você está vendo passar de R$30. A gasolina, que deriva do petróleo, é uma commodity que tu está vendo passar dos R$6 e poucos indo para 7, a gasolina. E o que acontece com commodities, que são alimentos e energia, que é o que esse orangotango sem cabelo está falando? Se você que tenta excluir e maquiar isso, o que você está fazendo? Você está escondendo o índice de inflação das commodities que são atreladas à moeda, por exemplo, como o dólar. O governo, quando ele destrói a própria moeda, um dos efeitos que acontece quando a sua moeda é destruída, ela perde valor contra a moeda mais forte, que é o mais utilizado internacionalmente. Então, commodities alimentares e commodities energéticas, não existe como, por exemplo, o governo controlar a produção disso e o valor disso, porque é uma commodity ou na questão de energia e alimento, que o seu preço é negociado globalmente. Correto? Se vocês entenderam o que eu expliquei disso daqui até esse ponto, você vai entender o que eu quero dizer com o que parece que a atitude do que essa ilustre cabeça vazia está querendo dizer, é que a gente tenta esconder a inflação nos índices do governo, porque as commodities são influenciadas pelo dólar. E uma das coisas que explode de cara quando o Estado está hiperendividado, imprimindo dinheiro, que é um caralho, é a taxa de câmbio vai para casa do chapéu e explode, entendeu? Aí o que o governo vai poder fazer? Se ele exclui e maquia a inflação, ele vai falar assim: nossa, gente, olha, a inflação aqui, ó, ela só tá subindo 3%, mas os empresários das indústrias, dos mercados estão subindo os preços porque eles são muito ambiciosos. Só que aí as pessoas não vão achar que é isso. Só que não, a inflação real ela tá acontecendo, os preços reais estão subindo porque a economia é uma coisa real, do mundo real. Não é uma coisa que você pode escrever como uma historinha numa caneta no gabinete e decidir mudar como que você vai contabilizar isso, entendeu? Porque a moeda está desvalorizando e, por exemplo, o dólar, no caso, vai subir. Então essas commodities vão ficar mais caras. Aí o que vai acontecer? O governo vai tentar, através dessa maquiagem de inflação, implementar um controle de preços através da forma de contabilizar a inflação. Então você percebe que algumas pessoas como eu, que estou tentando explicar isso para você de uma forma o mais simplificada possível, que é difícil, que talvez alguns não vão entender, e eu sei que até é difícil às vezes entender, e às vezes pode rever aqui, ouvir de novo o que eu estou falando,
É o seguinte, eles estão tentando reformular a realidade. Aí se você for uma pessoa que discorda do índice do governo, você que discorda de uma coisa estúpida como essa, eles vão fazer o quê? Você tá tendo um discurso contra o governo. E como disse aquela repórter da Globo, discordar do governo é crime, né? Então é assim, nunca é culpa do governo gastar mais do que arrecada, não é o fato que o país está tendo uma das maiores fugas de capitais dos últimos 20 anos, como eu já sinalizei nos meus vídeos anteriores, que eles vão falar que é culpa da chuva, é culpa do petróleo lá fora, etc. A questão é, se o real não estivesse valorizando tão rápido devido à falta de confiança no governo, essa responsabilidade de café estourando a mais de R$30, o dólar não sobe em si porque os Estados Unidos está tão com moeda forte. Porque realmente o que está acontecendo com os caras lá é que eles estão praticamente, os Estados Unidos entrando também numa recessão por conta da dívida deles. Mas é o fato que a nossa moeda está derretendo muito mais rápido e perdendo confiança tanto quanto a moeda dos Estados Unidos, por exemplo. É fato que aí eu e outros chegamos aqui na sua telinha ensinando para você que o que é a inflação, que nada mais ser o aumento da base monetária e não dos preços em si. Isso que o aumento de preço é uma consequência da expansão da base monetária, dívida, que é e a ocorrência da impressão monetária do dinheiro através de títulos públicos ou de dinheiro, cédulas. Às vezes vai vir e vai aparecer pessoas dizendo que não, que o índice de inflação ele não é perfeito, mas ele reflete a realidade, que o IBGE muda os padrões de avaliação de tempos em tempos, e que se você gerar juros compostos em renda fixa e blá blá blá, é possível vencer a inflação. Certo, vamos ver uma coisa aqui. Então uma das coisas que eu vi esses dias foi o quê? O Raul Sena do canal Investidor Sardinha vindo defender que as metodologias do IBGE, elas estão, entre aspas, provavelmente estão certas, né? Então ele chegou a fazer uma certa defesa, né? De que ele fez as contas, que os cálculos do IBGE estão certos, blá, blá, blá. Ele mesmo admitiu que cidades, estados, etc. vão fazer sempre um cálculo diferente. Ou seja, ele meio que fez um malabarismo relativista, né? Porque por que eu tô falando isso aqui e mostrando o que o Raul fez, né? Porque infelizmente algumas pessoas, que nem por exemplo no caso dele aqui, ele tem interesse particular que ele tá fundando um banco, né? Então, uma pessoa que tá fundando o Banco do Brasil tem que beijar a mão de muita pessoa, de muito moedinha em Brasília, para poder entrar no clube do Bolinha, né? Então, vou mostrar aqui um pedaço de uma parte de um vídeo que ele fez, no que ele citou, né? Que é uma coisa. Por que eu tô citando isso aqui? Para você ver. E quando vai vindo o assunto do Bitcoin, a expansão da base monetária, etc., algumas pessoas de alguns setores, elas vão ficar se debatendo para tentar justificar os índices, as coisas, para que as pessoas evitem a fuga de capital de negócios, como bancos, como fundos de investimentos, etc. Porque é muito difícil você conseguir combater isso com argumentos quando você vê, por exemplo, que é tão simples você comparar a base monetária com o aumento da inflação das coisas reais. Teve vídeos passados que eu mostrei, por exemplo, que exatamente foi até acho que na primeira live do Libertalks que eu mostrei isso, que a inflação do preço do gás acompanhou quase que exatamente a mesma quantidade do aumento da expansão da base monetária do M2 no Brasil. Então a gente segue aqui. No Brasil, ele reflete. Só que ele é publicado por cidade, é publicado etc. Se você pega somente o número geral, né, de um ano específico daquele ano, aí você fala, nossa, o azeite subiu 40%. E aqui no IBGE tá falando que é 4,62%. A inflação de alimentos e bebidas pode ter sido diferente. A inflação do azeite pode ter sido diferente e foi, né? A inflação do ovo pode ter sido diferente e foi. Então, a média tá incluso tudo que foi observado pelo IBGE. Então, no IPCA tá todas essas categorias de produto. Não tá somente aquilo que você disse. Então, é muito importante tomar cuidado, porque aqui tem alimentação, habitação, artigo de residência. E aí, se um vai para baixo e o outro vai para cima, você vai ter que refletir isso. Por exemplo, olha só, em janeiro, 4,57% o custo de habitação abaixou. Isso aqui pesou na média do IBGE, porque aí alimentos e bebidas subiu 0,72 somente, e aqui como foi 4,57, se você pegar a média do IBGE naquele lugar, o que ia acontecer? Você teria, então, esse desconto ali colocado. Uma maneira que eu gosto muito de fazer é essa que eu te contei agora. Vou te ensinei um leigo a fazer, você pode pegar aqui na calculadora e fazer na unha, pega toda a série histórica e faz a comparação. Seria muito legal, se você fizer, cara, pode fazer um react aqui, né? Se você fizer e eu tiver incorreto, o que você vai fazer? Você vai pegar e fazer um react aqui e eu mesmo vou compartilhar esse vídeo. Eu não vou fazer isso aqui agora porque esse vídeo não tem o foco de rebater somente a questão que eu fiz aqui não é para ter react do Raul. Pessoas como ele estão tentando mostrar que tentando explicar, justificar algo que o IBGE já justifica, falando que a gente tira uma média de tudo, etc, e faz um cálculo. Porém,
A metodologia do IBGE, ela é calculada e ela é mudada, geralmente a metodologia do cálculo, entre mais ou menos de 3 a 4, 5 anos. Eles vão lá e alteram as métricas de acordo com o movimento da economia. Ou seja, o cálculo da inflação da metodologia do IBGE é muito retardado. No caso de retardado que eu falo, é atrasado. Ele é feito num período de janela de tempos, geralmente, amplo. E às vezes a gente tem fenômenos de inflação monetária de curto prazo que são muito fortes, entendeu? Então, por exemplo, a gente teve uma fuga de capital de dólares, por exemplo, de outubro de 2024 até agora, a fevereiro, março de 2025, que o índice do IBGE ele não vai conseguir medir o impacto disso nos produtos, ele não vai modificar, e geralmente não modifica essas metodologias num espaço tão curto de tempo. Então aí a gente tem que levar também em consideração coisas como, por exemplo, que o IBGE tem pessoas indicadas do governo que trabalham e gerenciam, por exemplo, aquele órgão, né? Então é uma das coisas que, assim, infelizmente, algumas pessoas que estão tentando passar pano para que as pessoas mantenham o seu dinheiro dentro de bancos, dentro de investimentos, de renda fixa, etc., para que eles não percam simplesmente o rendimento dos seus negócios, porque eles estão dependendo dos índices do governo. E sabendo do interesse pessoal, como do Raul Sena da UVP, que ele está fazendo o banquinho dele e o beijamão dele, do pessoal das lojinhas de Brasília, então é muito triste ver isso, né? Uma pessoa que eu já via no passado às vezes falando coisas legais sobre economia austríaca, mas simplesmente hoje se virou e se vendeu pro pessoal de Brasília fazer beijamão lá, principalmente com o pessoal banqueiro do governo atual, né? Então a gente vê coisas que estão acontecendo, que sendo sinalizadas pelas próprias pessoas, né, de dentro lá do IBGE no caso, né? Então o que a gente vê aqui, por exemplo? Que o indicado do governo atual, que é o Postman, né, que teve mais de 100 servidores-chefe do IBGE emitindo uma carta dizendo que os dados estão comprometidos, que estão tendo uma gestão autoritária, entendeu? Que os dados provavelmente não podem ser mais tão confiáveis. Então a gente tem a matéria aqui do Guia do Investidor, que tem um resuminho aqui, né, falando da questão da gestão do Márcio Postman, né? Que os servidores do órgão acusam a gestão de Postman de autoritarismo e falhas na administração, com mais de 100 assinaturas de carta aberta. Funcionários do IBGE contestam a criação da fundação sem debate interno e com riscos de autonomia do Instituto. Servidores solicitam a intervenção da sociedade e autoridades competentes, ou seja, Estado, vem aqui me ajudar, para solucionar a crise e preservar a qualidade dos dados produzidos. Então, uma das coisas que está acontecendo aqui, por exemplo, ó, o movimento de satisfação do IBGE se intensifica em um momento delicado, com a escala da crise interna sendo especialmente notada durante o feriado de São Sebastião, padrão do Rio de Janeiro, onde está o órgão sediado. Essa matéria aqui, ó, para especificar a questão de data, foi 22 de janeiro de 2025 aqui, tá bom? Então, de acordo com as fontes internas, a carta aberta deve ser oficialmente publicada na data de hoje e a expectativa é que mais servidores assinem o documento, que já conta com a adesão de 134 membros, ainda incluindo representantes de diferentes áreas do IBGE. Os servidores que assinam a carta não apenas criticam duramente a condução do IBGE, mas também apoiam os que pediram exoneração, dessa forma alegando que as discordâncias com as ações e decisões de Postman. Então, uma das coisas que está acontecendo no IBGE, por exemplo, eles estão tentando criar um braço do IBGE, onde o IBGE possa receber pagamentos para produzir dados pagos de acordo com pessoas que queiram, por exemplo, produzir dados com o selinho de qualidade do IBGE, né? Então, dentre isso e uma mudanças de metodologias muito suspeitas, o qual fez essas pessoas se pedirem a conta, pedirem exoneração dos seus cargos públicos, emitirem carta pública para denunciar o que está acontecendo. Então, em meio a todas essas coisas acontecendo, tem pessoas ainda passando pano para as coisas que estão acontecendo, para os dados, realmente vai confiar num órgão que é de Estado, que serve para monitorar a inflação para o Estado, e geralmente, como na democracia de 4 anos os governos mudam, geralmente eles querem colocar os dados não tanto quanto a realidade real porque se essa realidade prejudicar o governo atual, então eles vão fazer, peraí, vamos distorcer a realidade aqui para ficar melhor para o governo, que é, por exemplo, uma dessas opiniões do nosso carequíssimo vice-presidente, querendo, por exemplo, excluir o índice de energia e de alimentação do índice da inflação. Aqui no próprio site da oposição controlada da Revista Oeste, mais dados aqui, né? Servidores do IBGE denunciam brecha para venda de dados em novo acordo de instituição. O Instituto firmou parceria com o Serviço Federal de Processamento de Dados em abril do ano passado, ou seja, abril de 2024, mas os contratos só foram conhecidos agora, ou seja, eles criaram contratos sobre venda de dados do IBGE, ou seja, sabe aquela pessoa do IBGE que bate na porta da sua casa, pergunta quanto você ganha, quantas televisão você tem, quantos banheiros tem na sua casa, se tem filho ou não? Então, partindo da venda desses seus dados para empresas privadas, por exemplo, amigas do governo, né? Então, olha só, embora, o que está escrito aqui, né? Embora o acordo tenha sido assinado em abril do ano passado, foi somente agora, de 25, os funcionários tiveram acesso ao conteúdo do documento, que se tornou um novo capítulo da crise entre os servidores do IBGE e o presidente Márcio Postman. Esse conflito se arrasta desde setembro do passado.
O documento menciona o termo dados pessoais 36 vezes, mas não esclarece como a parceria de venda de dados sensíveis irá prevenir vazamentos, embora afirme que o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, é um requisito entre as partes. Então, os dados estão comprometidos, os servidores estão em greve, estão reclamando, estão protestando, e o IBGE ainda quer vender os dados pessoais das pessoas. Então você fala assim, como é que você faz para confiar, como você faz como cidadão, pessoa física e empresária para confiar nos dados do governo? Entendeu? E a gente está explicando para você aqui, geralmente, que expansão monetária que é realmente a inflação. O vice-presidente querendo mudar o índice de inflação na sua cara. E vem pessoas do setor privado, como por exemplo a Raul Sena ou qualquer outro tipo de pessoas falarem pra você: ah, mas não é bem assim, peraí, é relativo, eles vão tentar fazer a metodologia do melhor jeito possível, etc. Mas o IBGE, por exemplo, mesmo se ele trabalhar, por exemplo, no jeito de tentar trabalhar como um reloginho, muitas vezes ele não vai conseguir ser tão eficiente, porque existem mecanismos que a instituição privada do mercado faz para poder tentar ludibriar a questão da inflação, para eles não serem prejudicados no seu comércio. Então existem fenômenos que é mais difícil, por exemplo, institutos como o IBGE conseguir contabilizar num curto prazo para isso, que é, por exemplo, o fenômeno chamado reduflação. A reduflação nada mais é quando uma empresa diminui a quantidade de um produto ou a qualidade dele para poder conseguir manter o produto com o mesmo preço. Isso também afeta a medição da inflação em índices numéricos. Exemplo: imagine que um chocolate de barra pesava 200 gramas em 1995 e custava R$5. Ele pode continuar durante a passagem dos anos, por exemplo, de 95 chegar a 2002 ainda custando R$5. Porém, o que a empresa vai fazer é o quê? Reduzir o peso do produto ou os ingredientes do produto. Por exemplo, aquela barra que em 95 pesava 200 gramas, hoje essa barra pode continuar em 2005, por exemplo, custando R$5, mas com um peso de 90 gramas. Muitas vezes, para o IBGE e institutos quantificar isso em índice de medição, como eu disse para vocês, a percepção será retardada em tempo e também dificultoso, mas isso geralmente impacta imediatamente a vida das pessoas que sentem o aumento dos preços diariamente, entende? Acompanhe aqui comigo aqui para vocês verem o que eu estou falando. De cada 10 produtos que o consumidor compra no supermercado, 7 sofreram reduções de peso ou volume nos últimos 3 anos no país. É resultado de uma pesquisa que revela uma estratégia cada vez mais comum dos fabricantes e que esconde a perda do poder de compra em tempos de inflação alta. A primeira olhada na prateleira não é tão simples perceber, mas quem vai às compras com frequência já sacou. Tem muito produto com quantidade reduzida na embalagem, custando o mesmo de antes. Eu acho que está se tornando uma prática, né? Muitas das vezes a gente não é nem avisado, né? Eu peguei um pacote de peixe que antigamente eu comprava o pacote com 1 quilo, hoje o mesmo pacote está com 600 gramas. O que está evidente aos olhos do consumidor agora pode ser comprovado em números. Desde 2021, 70% dos alimentos tiveram redução no tamanho das embalagens no Brasil. A descoberta foi de um levantamento feito pela consultoria Kantar. Os sorvetes foram os produtos que sofreram a maior redução, de 26%. O café instantâneo veio em seguida com 17%. Bebidas vegetais como leite de soja ficaram 13% menores. Itens congelados como lasanhas prontas foram reduzidas em 12%. E os salgadinhos diminuíram 11%. A gente tem consumidor que vê isso como uma ferramenta para continuar consumindo isso de algo positivo, mas a gente também tem o consumidor que não percebe isso como talvez algo tão bom. Por isso que é muito importante que a indústria vem reforçando, é a lei, né, a questão de avisar de maneira super clara nas suas comunicações e tudo isso, como que ele tem a mudança de embalagem que ele fez e a razão. Então, efeitos como a reduflação, o IBGE vai medir o preço das coisas por produtos e serviços, etc. Então, se você ir lá no site do IBGE, que eu não vou fazer isso aqui porque o vídeo já tá grande, então você pode fazer isso por conta também. O IBGE muda a sistemática de cálculo de inflação, põe e retira a lista de produtos da inflação de acordo à vontade do governo e métricas que ele considere benéficas para tentar refletir a realidade. Ou seja, praticamente a realidade que o governo gostaria também, né? O caso é o seguinte: imagine que nos últimos 6 meses a gente teve reduflação em alimentos, como por exemplo, achocolatado, que diminuiu de 400 gramas para 380 gramas, ou o chocolate, alguma coisa. E o que acontece? Diminui o tamanho do item, mas o preço na gôndola se mantém praticamente o mesmo. Então o IBGE no curto prazo ele não vai detectar essa inflação
Entendeu? Ele não vai detectar, ele não detecta com eficiência a inflação. Porque o mercado, as empresas e a economia são pessoas, seres vivos que estão produzindo itens, serviços e produtos. E eles vão tentando sobreviver a toda a descarga de injeção monetária do governo e da questão que o governo vai emitindo dívida e vai causando deterioração da moeda, vai todo mundo tentando se adaptar dinamicamente. Porém, mas os índices de medição não são tão dinâmicos. Entendeu? E logicamente que não são tão dinâmicos, eles vão dizer que mas a gente não consegue com tanta eficiência, mas todos eles sabem desses fenômenos econômicos que acontecem, entendeu? Mas eles vão adaptando isso de uma forma com aquele jeitinho, né? Como eu disse pra vocês, se a realidade for uma realidade que faz benefício pro governo, aí eles tornam a medição eficiente. Se não for tanta, aí eles fazem um jeitinho para aparecer algum dado que seja mais favorável pro governo. Então vocês viram que tá acontecendo uma crise no IBGE, vocês estão vendo o próprio carequíssimo vice-presidente querendo mudar a forma de mudança do cálculo da inflação, né? Por curiosidade aqui, para alimentar a mente de vocês, eu tô com um vídeo aqui de comercial de preços de um dos itens que foram dos itens que mais diminuíram de tamanho na questão da reduflação desde 1995 até hoje, são 30 anos, tá? Que foi o chocolate em barra. Então presta atenção aqui para vocês verem nesse comercial o tamanho que era a barra de chocolate há 30 anos atrás. De chocolate que o seu Chico tem aqui no supermercado Canguru. Gente, não dá pra acreditar. E o que eles repõem é muito rápido, né? Por isso que vende muito. É por isso que vende demais, né? Porque tá sempre tudo fresquinho, gostoso. E o preço é campeão aqui no supermercado Canguru. E pra você deixar a sua Páscoa muito mais gostosa, você vai encontrar milhares de chocolates. Olha, todas essas barras aí, tanto da Garoto quanto da Lacta, Nestlé, quantas gramas tem? 200 gramas, 1,19. Só Então, 200 gramas de uma barra Nestlé, de uma barra de Amaro, uma barra Crunch, Lacta, ou do Golf, né, que era o que ou do Galac, do Lacta, 200 gramas de chocolate, 1,19. Tá? Essas barras de 200 gramas dava pelo menos, pessoal, para umas 2, 3 pessoas comer esse chocolate aqui, tá? Então isso aqui é só para vocês verem que as coisas foram diminuindo e muito. Entendeu? Se eu não me engano, as barras de chocolate hoje elas devem estar entre 80 gramas e 90 gramas. Elas diminuíram para menos da metade e hoje estão custando 5 vezes mais. Então, esse fenômeno da reduflação em 30 anos, pessoas que viviam nos anos 90 e chegaram vivos aqui nos anos 2025, elas lembram disso. Elas veem o quanto as coisas estão diminuindo. E não é só diminuindo, como o chocolate, por exemplo. A gente fala também, por exemplo, a qualidade dos ingredientes. Então, por exemplo, quando não dá para reduzir o tamanho, porque já reduziu demais, o que eles fazem? Eles substituem os ingredientes por coisas mais baratas e podres. Quem aí não chegou aí no setor de laticínios no supermercado e foi lá comprar um requeijão? Quando pegou o copinho do requeijão, estava escrito lá assim: mistura de amido de milho, sabor requeijão. Misturas de amido de milho, sabor cheddar. Foi lá a comprar uma lata de leite condensado para sua mãe ou para sua avó fazer um pudim? Aí tinha lá 2 latas de leite condensado diferentes. Uma estava escrito leite condensado e outra estava escrito lá mistura láctea de amido de milho e leite condensado. Ou seja, uma versão mais barata do produto com uma qualidade de ingrediente de pior qualidade. E é isso que vem acontecendo e está acontecendo, é a reduflação. E isso daqui é todo o contexto que eu estou mostrando para vocês. Então, o governo, ele vai falando para você: não, se você discordar da minha maquiagem de dados aqui, você é antidemocrático. Não, isso que você está vendo da reduflação é coisa da sua cabeça, isso não está acontecendo. Entendeu? Da onde você tirou isso? Pera aí, vamos calar a sua rede social, vamos calar você, vamos multar você e acabou. Entendeu? Então é exatamente isso que está acontecendo. E como é que você se defende disso? Não é complicado? Então não confie em dados de terceiros, sempre que possível verifique. E geralmente eu aqui coloco praticamente quase tudo que eu falo com fontes. Vou colocar o máximo de fontes de tudo que eu falei aqui com vocês hoje na descrição, que é onde eu me baseei para falar dos dados. Peguem esse costume de olhar e verificar se puderem a tendência das pessoas que confiaram cegamente em governos, e geralmente essas pessoas tiveram fins muito tristes e de miséria. Estamos todos lutando para pensar o melhor possível para criar saídas positivas para problemas. Inclusive eu tenho uma parceria aceita já há um tempo, o pessoal já conhece da internacional ali, com a questão da música, aquela plataforma que eu tô trabalhando, indicando para o pessoal poder ver, para utilizar o sistema do Pix e o DPix, que é tokenizar os reais que ela já tem, né? Em breve tem uma coisa muito interessante que vai acontecer para vocês, que é o quê? Pro pessoal que é informal, que é MEI, que é empreendedor, que já está se sentindo muito sufocado com essa questão de falta de privacidade financeira, ou até você mesmo, pessoa física, e quer adquirir bitcoins, por exemplo, usando sua conta CPF, ou até você que tem CNPJ, mas lá no seu aplicativo do banco não deixa comprar criptomoeda porque a sua conta é PJ, etc. Eles já estão desenvolvendo soluções, né? Para que você possa também receber ou comprar
bitcoins e fazer isso como pagamento de seus comércios sem ter que expor seus nomes para os demais, por exemplo, ao fornecer sua chave Pix para pagamento. E por que eu digo isso? Eu digo isso, por exemplo, porque alguns anos atrás o governo proibiu o uso do nome fantasia, por exemplo, em quem tem CNPJ MEI, né? Antigamente o MEI poderia colocar um nome fantasia para não expor o seu dado completamente para outra pessoa que está pagando. Isso foi tirado do MEI. Então, o pessoal da música está desenvolvendo um aplicativo aí que deve sair em breve para você poder usar esse aplicativo aí como se fosse uma maquininha de pagamento para você estar trabalhando, proteger o teu nome, os seus dados e ainda poder receber pagamento em Pix e esse Pix que você receber se tornar de Pix e você poder, por conta própria, você trocar isso por Bitcoin, por dólar e fazer da forma que tu quiser dentro de uma blockchain anônima e privada, né? Então vão acompanhando o site aqui da música, que vai estar na descrição e no comentário fixado, que eles devem em breve lançar o aplicativo, que eu soube de últimas notícias de pessoas que estão no desenvolvimento, que eles estão realmente focados em dar um gateway de pagamento como se fosse a máquina de pagamento que eu comentei para vocês. Então, assim vão poder trocar posteriormente esses pagamentos que fizerem com eles lá por outras coisas, como eu disse, tudo por conta própria e em autocustódia, que é o mais importante, né? Você vai ter tua carteira, tuas chaves, utilizar a função para comércio e vai valer muito a pena acompanhar o link aqui na descrição para conferir o site. Enfim, senhores, hoje é por isso que eu tenho por aqui. A minha voz já tá totalmente destruída por causa da minha rinite alérgica e tá acabando. O que eu tenho para falar para vocês é: tome alguns meios de proteção de seus dados contra tudo que eu falei para vocês hoje, contra esse Big Brother estatal. Isso daqui foi implementado para tentar corrigir um problema que eles mesmos criaram, que foi a insegurança pública. Criaram todo um sistema de monitoramento para te monitorar, para te vigiar, para te controlar, para agregar o Drex depois e falar que isso foi feito para sua segurança. Para combater corrupção, lavagem de dinheiro, etc. E a gente tá vendo que tá sendo usado para perseguir as pessoas, vai ser usado para censurar pessoas, etc. O que eu posso citar para vocês como no mínimo a se fazer, além de, por exemplo, entender e verificar aquelas tecnologias contra a IA estatal que eu disse para vocês, eu vou falar para vocês o básico: não exponha dados de CPF. Não exponham telefone, número de telefone, não usem telefone celular como segundo fator de autenticação de e-mails, porque hoje em dia clonar um chip de celular é muito fácil e usar o celular com 2FA em contas de e-mail é dar de graça acesso às contas a agentes do governo como a Anatel, ou golpistas também, claro. Porque pensem seriamente também em desativar suas redes sociais que vocês não usam, ou apagar tudo que vocês têm de fotos que lhe expõem o rosto, família, filhos, etc. Porque utilizar rede social é necessário, geralmente sim, às vezes por causa do trabalho, ou fazer login em algum sistema. Mas você não tem a obrigação, não faça a estupidez de ficar alimentando banco de dados que vão ser usados contra você por esse narco-estado vigente, porque o nosso governo é sim corrupto, baseado em pessoas faccionadas dentro de corporações e órgãos do governo. O que eu quero dizer com isso que ambas espécies de bandidos, tanto os estatais como os das instituições privadas, têm acesso ao sistema que representei os senhores aqui no dia a dia do Cortes, por exemplo. Então, a partir de agora, tome muito cuidado com suas redes sociais e pense seriamente em adquirir o máximo de descrição possível. Façam a sua fortaleza patrimonial em Bitcoin de forma correta. Pensem sobre a teoria das bandeiras e pensem seriamente. Se não por você, mas pelos seus filhos ou pelos seus sonhos, não entregue a sua vida a todo de toda facilidade nas mãos do Leviatã, sugador de almas. Que se formos todos perseguidos, pelo menos temos que dar trabalhos aos mesmos. Os que conseguirem se fortalecer ao meio a esse futuro, pensem em também, talvez um dia investir ou fortalecer as outras pessoas que venham a pôr a cara a tapa para lutar contra tudo isso e fazer alguma diferença futura contra. Então aqui foi mais uma vez eu, Henrique Gaia, e desejo aos senhores uma ótima vida. Comentário dos vídeos não representa compactuação ou opinião do produtor. Os comentários de mercado não são recomendações de investimento. Acesse Central de Conteúdos, link na descrição.